Amados devotos da Mãe Aparecida, eu sou o Kaique e está no ar mais um episódio do SantoCast, o podcast aqui do nosso santuário. E eu quero desde já convidar a vocês a se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube e a nos seguirem no Spotify. Com muita alegria, hoje nós recebemos 2 convidados, dose dupla, aqui no nosso episódio. Então, iremos bater um papo com 2 figuras icônicas aqui do nosso santuário. Então, com muita alegria e gratidão, recebemos a Roseli e o Carlão. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e amados. Muito obrigado, Kaique, pelo convite. A gente que agradece a participação, né? Uma surpresa para nós ser convidados, né? Mas vamos lá. Imagina. Oi, Kaique, obrigado. Agradeço muito pelo convite. Estou feliz por estar aqui e vamos lá, né? Com certeza, tão bravos Nervoso comigo. Pouquinho só nervosa. Imagine, quase nada. Podem ficar tranquilos, bate-papo vai ser como se a gente estivesse jantando. Aham, cadê a comida? Só a sobremesa. Tem a sobremesa já, depois eu vou falar do doce. Gente, então eu queria começar perguntando pra Rô, pode ser, Carlão? Primeiro as damas, Com certeza. as senhoras. Uhum. Rô, eu queria saber então como que se iniciou a sua caminhada na igreja. A minha caminhada se iniciou lá atrás, né? Vamos pular essas datas, né? Mas assim, época do Padre Antônio. É muito tempo, né? Meus pais sempre participaram aqui do santuário. E eu vinha com eles, né? Então, a minha história com o santuário é antiga. Só um pouquinho de tempo, então, Sim, né? Padre sim. Antônio. Padre Antônio, fiz catequese na época do Padre Antônio. E depois a gente continuou, nunca parei, né? Não me lembro de ter parado, né? Sim. Carlão, e aí? Como que você iniciou a sua caminhada aqui na igreja? Foi lá atrás também, né? Porque a gente tem a mesma idade, fizemos catequese junto, Sim. com o seu Valdomiro, né? Primeira comunhão, crisma. Então, eu nasci dentro do santuário, né? Porque o santuário se iniciou numa casa onde eu vivi 20 anos, né? Do meu Sim. avô. E com 7, 8 anos eu vinha todo dia com ele na missa, né? Na época do Padre Antônio também, né? E foi nessa época que se iniciou, né? Quase 48 anos atrás aí, né? Então é muito tempo de santuário, né? E de lá para cá, várias etapas, né? Da nossa idade, da vida nossa, que a gente continua caminhando no santuário até hoje. Pouquinho tempo, né, Pois gente? E eu queria perguntar pra vocês, como que é ver o santuário hoje se comparado com aquilo que era, não falar antigamente, que parece que é muito mais tempo, né? Com certeza. Mas daquela época de vocês, aquilo que vocês viveram naquela época se comparado com hoje, o que que vocês podem falar pra nós? Vai, Rô. É assim, para mim foi uma evolução muito grande, né? E apesar dessa evolução, a gente segue, né? Eu fico feliz, eu tenho muito orgulho de estar presente em todas as etapas. Então, assim, o santuário mudou e a gente mudou junto e a gente vai se adequando às mudanças. Tipo assim, né? Tipo, os pais do Carlão, a Dalva Green, que na época eu lembro que os meus pais vinham, então a gente era criança e a gente achava, né? Então hoje pra gente é assim, eu vejo assim, esse pessoal todo tá indo e eu penso assim, nós, né, Carlão, a Sim. gente, e tem os pequenos, tipo a Betina, eles estão crescendo vendo a gente, vai chegar uma época que eles vão estar no nosso lugar e nós vamos estar indo. Então assim, eu sou muito grata de ter vivido, de ter acompanhado essas pessoas, de ter feito parte dessa história. Entendeu? Então, assim, a evolução é óbvio, a gente está mudando para melhor, a gente continua nessa caminhada, mas a gente está vendo as pessoas jovens chegando, né, Carlão? As crianças, As né? crianças, porque a gente vai ter que deixar esse legado também para eles. Da mesma forma
que os outros deixaram pra gente, a gente continuou. Eu acho interessante nós estarmos deixando para eles, entendeu? Então a gente fazer parte disso, que um dia a gente vai ser lembrado também, né, Carlão? Com certeza, né? O que os pais nossos trouxeram a gente Isso. trouxe nossos filhos e a gente vê algumas famílias novas trazendo as Sim, crianças para Para participar. participar. Tudo, né? Então É eu o acho que a isso. gente passou, né? E a gente tá passando. E eu espero que esses que estão chegando tenham essa mentalidade também de levarem isso adiante e ir passando. Que eu Sim. acho que é isso, né? A família santuário é isso, né, Carlão? Que eu acho que a gente se forma. Aqui é uma família. A gente passou por várias etapas. A gente passa por situações que eu falo que o santuário se torna, a família santuário às vezes se torna mais família que a própria família. Porque pra gente, a gente já se adequou tanto a estar junto, estar aqui. E faz parte. Pra mim, isso daqui faz parte da minha vida. Sim. A gente que participava lá atrás, lá quando era o Padre Antônio, né? Você não tinha acesso ao altar. O altar era fechado com uma grade, né? Então você não tinha acesso ao altar. Aí essas alterações vieram quando o Padre Lucas veio, né? Nossa. Aí abriu, sabe? Parece que virou uma outra igreja, uma outra missa, né? O Padre Antônio chegou a rezar missa de costa para o povo de frente para o altar, né? Que naquela época era assim, né? Sim. Depois que teve o Concílio Vaticano II, que teve essas alterações, né? Da pia batismal, né? Da liturgia, tudo. Então, o altar nosso tinha uma grade na frente com uma portinha, né? Então o povo não subia a escada no altar. O padre saía, abria a portinha, abria o portãozinho para dar comunhão pro povo. Nossa, a grade Entendeu? ficava nas escadas na frente ali. da escada, Sim, fechada. O altar é o mesmo. A escada, o mármore, as coisas são o mesmo. Só que tinha a grade na frente que você não tinha acesso ao altar, entendeu? Nossa, e ele celebrava no altar. Sim, não tinha diácono, né? Era só o padre. Não tinha ministros, Não né? tinha ministro, nada. Né? Era só o padre. Então a gente vinha pequeno e o padre falava assim: é você e você que vai me ajudar na missa hoje. Eram os Nossa. coroinhas de antigamente, né? Sem nada de liturgia, ensaio, sem nada. A né? liturgia era na hora. Hoje quem vai fazer a liturgia é você. Então, assim, não. Então, o santuário evoluiu junto com a Igreja Católica. Sim. Né? E os padres que vieram, cada padre que vinha, né? Depois do padre, veio o padre Maurício, né? O padre Lucas foi o primeiro. Depois do padre Antônio veio o padre Lucas. Veio o padre Lucas, Aí mudou da água para o vinho. Entendeu? Aí o povo começou a participar mais. Sim. Teve essa abertura, né? Padre Donizete. Então, cada padre que vinha, cada padre que veio, deixou o seu legado aqui no santuário. Entendeu? E isso que foi importante, né? Sim, muito mais coisas positivas do que negativas, né? Mas cada um com o seu legado que acabou deixando aqui do santuário pra gente. Sim. E a gente foi evoluindo, né? Com isso. Não sei se você lembra do episódio, foi quando o Padre Lucas, acho que na época do Padre Lucas, que teve as Santas Missões Populares, que vieram os padres lá de Aparecida, que a gente vinha para a igreja às 5 horas da manhã. Eu lembro, tinha 10, 12 anos. Então, ficou uma semana, os padres ficaram aqui, e tinha as orações, eles estavam em missão. E eu levantava todo dia às 5 horas e vinha, e eu achava que eu ia ser freira. Todo você ia ser freira? Eu falava, nossa, que legal, agora eu vou seguir. Só que não. Porque, assim, eu tive uma certa idade aí que o tio Nivaldo chegou e falou assim, se você quiser entrar no seminário tudo, eu vou pagar o seminário para você entrar e estudar para ser padre. Nossa. Entendeu? Senhora. Mas assim, não era vocação. Sim. Né? Não era. Mas é porque de tanto que a gente vinha na igreja. Sim, né? Até mais do que vem hoje ainda, né? Vinha, naquela época. Apesar da gente participar das pastorais, tudo hoje, naquela época era diferente, né? Entendeu? Gente, que coisa, não mudou? Pois é. Mudou. Bom que evoluiu, né? Pro bem, né? Sim, com certeza. Isso é ótimo, né? Entendeu? E eu queria saber, daquela época, o que é mais marcante para vocês? Do que aconteceu aqui no santuário que assim impactou a vida de vocês, que vocês lembram até hoje? Para mim,
essa experiência que eu tive nessa época que teve essas missões, isso, você vê, já se passaram, eu devia ter 10, 11 anos Não, na época. 67 anos, então, se passaram? Nossa, Kaique. Tudo bem, né? Então, assim, para mim, essa semana que teve aqui, que foi uma semana intensa de oração, foi muito marcante. Eu não esqueço disso. Sim. Não, sabe? Então, assim, me marcou demais. Sabe, eu lembro que eu levantava, meu pai trabalhava na SICA, meu pai vinha, me trazia, porque era de madrugada, né? Aham. Começava às 5 horas. E ficava aqui o dia todo? O Não, que não. fazia? Mas tinha orações o dia todo, Aham. tinha umas dinâmicas com as crianças. Você lembra disso, Carla? Porque foi a época que passou a ter essa abertura que não tinha Isso, antes, é. né? Sim. Entendeu? Então, acho que foi a primeira. Porque o Padre Antônio ficou quase 30 anos na paróquia, né? E era Então, aquela Nossa, coisa... e isso foi na época do Padre Lucas Já já. no Lucas. Foi logo- entendeu? logo- Porque o Lucas ficou Uhum. 6 anos, depois saiu. Aí Sim. ficou essa fase de o padre ficar de 5 a 6 anos, entendeu? Aham. Mas na época do Padre Antônio, não, né? Ficava muito mais tempo, né? Exatamente, muito mais tempo. Então, era uma coisa que chamava a atenção nossa, porque nunca teve. Entendi. Entendeu? Foi uma coisa diferente que deu esse início a missões já naquela época, entendeu? Sim. Vinha gente de fora para Isso, fazer, porque vinha muita gente não de tinha fora. essa abertura, Uhum. entendeu? E aqui era só paróquia, não era santuário nada ainda, Sim. entendeu? Mas assim, é essa mudança que chamou a atenção, porque o catecismo nosso era na época do Padre Antônio, entendeu? Aham. Então a gente fez primeira comunhão, crisma, na época do Padre Antônio, né? Então quando a gente já tinha uma certa idade, que a gente pegou essa mudança, né? Já com uma outra mentalidade, entendeu? Uhum. Entendi. E aí, naquela época, tinha essas missões, vocês saíam assim, na rua para falar com o povo, acontecia só aqui no santuário? Não, foi só interna. Só interna. Foi só interna. A primeira vez que teve foi só interna. Entendi. Eram vários padres, eles eram o dia todo, a gente tendo umas catequeses, e eles explicando. Sim, Coisa rápida, né? Foi uma É, semana, uma foi semana. rápido, entendeu? entendi. E aí, como que foi quando vocês receberam, então, a notícia de que aqui ia virar um santuário? Lembram disso? Sim. Pra gente foi, bom, pra mim foi uma alegria muito grande, né? Porque, nossa, na época a gente não tinha ainda a dimensão do que seria um santuário, né? Então, pra gente foi assim, nossa, muita gente, né, Carlos? Aquela coisa, Então, assim, foi muito gratificante. Sim. De ser elevado a santuário, Sim. pra gente naquela época Era uma coisa, era né? assim, uma promoção, né? Sim, de sim, um igreja pro acontecimento. santuário, né? Apesar que depois levou-se alguns anos aí, outros padres e tudo, para pôr na cabeça da diocese que era um santuário Sim. abaixo, né, da Basílica de Aparecida, Uhum. entendeu? No começo não era tão forte como é hoje, Sim. como foi alguns anos atrás, né? Sim. Um santuário mariano aqui dentro da diocese, entendeu? Mas pra gente que vivia aqui, né? Sim. Não teve preço essa notícia, entendeu? Vocês tinham dimensão naquela época? Vocês tinham ideia, assim, passava pela mente de vocês que o santuário pudesse ser tudo o que é hoje? Vocês imaginavam que seria o que é hoje? Eu não. Não. Que tomaria essa proporção, não. E como que é Que ver isso evoluía hoje? desse jeito, né? Sim, Porque sim, não só o santuário evoluiu, né? Mas tudo de maneira geral, né? E as mídias sociais hoje abrangem muito isso que naquela época não tinha nada disso. Aham. Você sabia das coisas se você vinha aqui. Se você não viesse, você não ficava sabia. sabendo. Entendeu? Então, não imaginava que ia chegar ao ponto que chegou hoje e até onde pode chegar. Aham. A gente não tem proporção, né? De como chegou hoje e até onde vai. Não tem dimensão do que pode acontecer daqui 5 anos, 10 anos, 15, né? Imagina daqui Não dá. 50 anos, que Sim, não vai, então. como que não vai ser o santuário? Ó, eu espero ver. Sim, eu também espero ver, mas assim, né? A gente fica. Porque o riso. Tá rindo por quê? Então, não entendi. Mas eu creio que a gente ainda vai chegar. E eu queria perguntar uma coisa que vocês participam bastante aqui no santuário, que eu vou chamar de festeiros, né? Vocês são muito festeiros aqui no santuário, né? Os dois, né, participam muito dos eventos, das festas aqui no santuário.
como que eram as festas e o que vocês faziam nas festas aqui antigamente. Quermesse era boa, hein? Quermesse. Só tinha quermesse, né? Só. A quermesse fazia no pátio lá em cima, né? Onde é a tribuna. tribuna hoje. Que tinha um, Né? um puxadinho, né? É, Um puxadinho. lá no canto, Lá no canto. Do lado de lá, na parede, era em L, assim. Então tinha a cozinha e depois o barracão. Naquela Aham. época alugava para festa de casamento, Casamento. tudo, porque não tinha nem o salão aqui, né? Aham. Entendeu? Então o forte era a quermesse. A quermesse, ela era na época da festa junina, Sim. entendeu? Então tinha a roleta, o vinho, Pau de sebo. quentão, pau de sebo, pesca. Nossa. Então, Fazia não tinha fogueira. festa da padroeira. Festa da padroeira, na época, era só a missa. Era só a novena. Só novena. Só novena, não tinha nada. Aham. Entendeu? E na metade do ano era a quermesse. Então, a quermesse era famosa. Entendeu? A roleta, pra você ter uma ideia, era só frango e vinho. O que vendia de frango e vinho, e os bolos, Aham. né, da Cida. Era só isso. Agora, frango e vinho, a turma brigava para ganhar um frango e um vinho. Na um roleta? frango assado. Roleta, Na roleta, frango assado. Passado, é. E já tava assado? Tava assado. Assado? Assado na hora. Tinha máquina de assar, a sacolinha com frango assado. Saía briga no Não sábado à acredito noite. nisso. 1 litro de vinho e um frango assado. E bolo. Era isso a roleta, mais nada. E a gente não trabalhava. Quem trabalhava eram os nossos pais. Pois a gente é. vinha. Só gente- saía correndo para todo lado. Filho. Então, Não, os não nossos- trabalhava na época. Aham. Os nossos Só participava pais da festa. trabalhavam e a gente era só molecada, né? Era muita molecada, né? Mas a quermesse chamava quermesse e foi Aham. muitos anos. Entendeu? Muitos anos. Isso daí também evoluiu, né? As Uhum. festas também evoluíram. Entendeu? Feijoada, a festa junina que é hoje. a Feijoada festa não da tinha padroeira, ainda, né? Não, Não, feijoada veio não tinha, é. bem depois. Veio depois. Entendeu? Nossa, gente, que legal. E é isso, né? Na idade nossa, você não via a hora de querer trabalhar, de querer ajudar, Aham. né? não E tinha- como que foi? Quando que vocês começaram a trabalhar de fato? Ah, 2 anos atrás? Eu não lembro direito eu quando também não a gente lembro. começou. Mas quando vocês já eram adolescentes, assim, vocês já ajudavam? Sim. Tinha Covira, né? A gente participou da Covira. É, né? eu não Você não participou? não Nossa. participei. Eu participei da Que é, Covira. conta aqui que é a Covira. Não, a comunidade, né? Comunidade- Comunidade grupo de Vila jovens. Rami. Aham. Covira é Comunidade Vila Rami. Que Aham. cada paróquia tinha a sua comunidade. Sim. E isso era muito forte na diocese. Porque tinha os encontros das comunidades. Sim. Tinha parte do torneio de futebol das comunidades. Nossa, que tudo. legal. É. Entendeu? Então, cada paróquia tinha a sua Covira com uma A abreviação Isso. referente à Exatamente. comunidade. Eu fui diferente, porque meu pai sempre foi vicentino. Sim. Então, com 9 anos, eu já participava dos vicentinos com meu pai. Já ia nas reuniões da conferência, Uhum. tudo. Então, com 12 anos, eu me tornei vicentino, fui aclamado. Porque Aham. o vicentino tinha 4 assembleias no ano, você participava das reuniões, né? Sim. E você era aclamado na assembleia. Falava o seu nome, você levantava e falava, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Então, nessa época, com 12 anos, eu já participava das conferências vicentinas, porque tinha conferências de jovens também, que Nossa, era a que legal. parte da comunidade de jovens, Sim. entendeu? Então, eu participei, eu virei vicentino com 12 anos, já, na época, o santuário tinha 4 ou 5 conferências e uma era de jovens. Nossa, era bem movimentado. Era forte, era E forte. naquela época, tipo assim, pra se trabalhar não tinha muito, né, Carlão? Porque Sim. era só nas quermesses e eles não davam abertura para os jovens. Então era mais os mais velhos Os mesmo. mais velhos que E trabalhavam. o grupo, a Covira chegou a ter 80 jovens É. aqui, 90 jovens. Caramba. Era muito forte as comunidades jovens nas paróquias. Aham. E quando se reunia, punha em 1.000, 2.000 jovens aí, as comunidades se reuniam. Da na diocese toda se da reunia. diocese, era isso. Nossa, era muito movimentado. Era. E aí- As comunidades eram movimentadas. Quando os jovens se reuniam, eles tinham os encontros, por Tinha os exemplo, encontros Covira, deles. eles É. se reuniam Sábado à tarde era a Todo Covira, sábado né? à tarde. Todo Sábado à tarde era a tarde a Covira. gente se reunia aqui no santuário aqui mesmo. no santuário e tinha as orações e tal. Aham. O Zé Luiz que toca, era coordenador nosso, o Zé Luiz. O Zé Luiz da Cara, assim, Da Iraci. Caraci. Da Iraci. Nossa, É. gente. o Santo, né? O Santo trabalhou muito com um grupo de jovens na Uhum. diocese. Entendeu? O Santo ele participava de frequentar o grupo de jovens,
de ir na diocese, de dar apoio, porque a Aham. diocese tinha uma equipe que coordenava os grupos de jovens da diocese, entendeu? Sim, Então o sim. santo trabalhou muito com os grupos de jovens. Nossa, que legal. Por ele trabalhar, então ele ajudou muito aqui no santuário, Sim, né? Essa sim, parte dos jovens, sim. né? Bem antes dele ser diácono. Quando ele era bem Nossa. mais novo, né? Aham. Entendeu? Nossa, que legal. Não, nossa, gente que é mais novo assim, já não imagina, né? Você entendeu, né? Te chamou a gente de velho. Mas tudo bem. Não, não foi isso que eu quis dizer. Vocês sabem. Vou até mudar de assunto. Para falar de idade, mano. É. Então, vocês caminharam bastante tempo aqui na paróquia como jovens, e aí chegou a fase adulta. Quando chegou a fase adulta, como foi para vocês aqui a experiência na comunidade? Porque daí imagina, já estavam casados, com filhos. Como que eu sei que os dois fazem parte do ECC? Como que entrou o ECC aí na vida de vocês? Como que foi isso? Os meus pais, meus pais fizeram esse C e participavam. Eu me casei com 17 para 18 anos. Eu lembro que eu me casei em abril de 87. Em junho de 87 eu estava fazendo ECC. Nossa! Foram assim, muito rápido. E a gente se casou, fez o ECC e a gente perseverou até hoje. Eu só tive uma pausa, foi em 95 que a gente pediu, na época eu tive meu terceiro filho nasceu com um problema de saúde sério e a gente teve que se afastar. Nessa época, em 95, nós pedimos afastamento do ECC, Uhum. ficamos acho que por 4 anos sem participar. Mas assim que o meu filho melhorou, começou a melhorar, a gente já voltou, óbvio, voltamos em outra equipe, porque a minha já tinha acabado, Uhum. e permanecemos até hoje. E foi aí, né, a gente eu só comecei a trabalhar nos eventos depois do ECC. Porque Entendi. aí a gente já era um pouco mais velho, mais maduro, casados, senhores e senhoras. Senhores e senhoras, com 17 anos. Senhores e senhoras. O meu foi um pouco diferente, né? Eu casei com 22, né? A Kátia tinha 21 e a gente levou quase 7 anos aí para fazer CC. Porque a Kátia entrou também na Conferência Vicentina, participava junto, então a gente já caminhava com isso daí, né? E a gente sempre recebia convite. Vai fazer CC? Vai fazer CC? Mas aí chegou a hora do sim, Sim. né? Então, pra gente não teve problema. E aí foi uma outra mudança, né? Também, né? Porque aí você passa a participar de uma coisa de casais, né? Para fazer os trabalhos, para entrar nas pastorais, tudo. Coisa que quando era jovem, você participava de alguma coisa só de jovem, né? Entendi. Então, essa foi uma mudança aí da parte de jovem até o começo de casado, e depois a parte de ECC que você começa a participar mais, entendeu? Dessa parte. Então, aí logo em seguida veio o Caio, né? Então, já é uma coisa mais de família, já não é uma coisa mais que você vai pro lado dos Pro lado dos jovens, assim, já entendeu? começa a amadurecer, vendo que Exatamente. ir para uma Então, outra você lado, começa né? a participar de tudo do ECC, Uhum. entendeu? Uma coisa que eu aprendi com meu tio também é jamais falar não pro ECC, para nada. Então, qualquer convite que tem do ECC, não tem não pro ECC, entendeu? Hoje a gente participa da comissão dos 5, que são os responsáveis pelo ECC hoje aqui, né? Que é a ligação da região 2 e com a diocese. Sim. Né? Que aí essa equipe dos 5 monta os encontros, que nós vamos ter um encontro aí e tudo, né? Então, para a gente é essencial estar participando, né? Além das outras pastorais, mas o da família, o do casal, o ECC é o essencial para a gente hoje. Entendeu? Entendi. E eu queria aproveitar para perguntar o que é o ECC? Explica pra gente. Vai, Carlão. Vai, Roseli. Ele falou, Carlão. E eu falei, Roseli. Já que os dois estão brigando aqui para falar... ECC é assim, Encontro de Casais com Cristo, né? Para você participar do ECC, você tem que fazer um encontro, que nem nós vamos ter agora, 25, 26, 27
de julho. Uma vez por ano, né? É, Tem uma um vez encontro. por ano a gente Uhum. faz. Não é obrigatório uma vez por ano. O ano passado não teve, Aham. né? Então, é um encontro que você tem palestra, né? Mas a gente não pode ficar falando. Não pode ficar também. falando. O que é no encontro. Toda vez eu fico cutucando fica ver no se alguém encontro. fala, ninguém então, pode, assim, ninguém fala. não, são palestras, tem círculos que se discute tudo, Uhum. e depois você segue o caminho, né? Tem a segunda etapa e a terceira etapa. Aham. São 3 etapas do ECC, entendeu? E aí tem as reuniões de casais, né? Na casa da equipe que é montada, entendeu? Que são feitas uma vez por mês. Com a sua equipe, né? Cada Com a casal com a sua exatamente. equipe de casais. Tem uma reunião que faz aqui na igreja, onde você pega o roteiro, que o padre fala, tudo, Uhum. e depois esse roteiro é falado na reunião, discutido na reunião, se reza na reunião, e é isso. Tem os eventos, né, da E diocese. quem mais quiser saber agora é só fazer o encontro. Exatamente. Então, quando você casar, você faz o ECC, encontro você vai e ficar sabendo como é o sabendo como ECC. que é. Olha, eu tentei de novo, mas a coisa tá que o Kaique tem que casar, né? Eu vou. Mas já falei, vocês viram no episódio do Padre Lupercio, né? Eu propus de fazer um encontro de solteiros com Cristo, né? Então, quem sabe, né? É o EJC. EJC, né? Encontro de Jovens com Com Cristo. Cristo. Que é os solteiros. É, Aqui na foi. nossa paróquia não foi feito ainda, mas tem algumas paróquias que já está sendo introduzido o encontro de jovens com Cristo. Vai na mesma linha do ECC, né? Provavelmente vai na mesma Não sei, linha. você faz, depois você conta pra gente, que a gente não chegou a fazer. Não fizemos, fomos direto no casal. Então você faz, depois você conta, tá bom? É, Porque pra gente você pode contar, porque a gente não vai mais ser jovens, né? sim. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Por que você não fez um encontro de jovens? Porque naquela época não tinha. Na nossa época não tinha, Não né, tinha, cara? não tinha. Entendi. Eu queria saber, então, como vocês atuam bastante com o ECC, qual a importância que o ECC teve na vida, na família de vocês? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O ECC, pra mim, eu acho que é tipo assim, eu e o Robson, nós nos casamos muito jovens. E, tipo assim, o Robson, pra você ter noção, uma curiosidade que ninguém sabe. O Robson era da congregação, tá bom? Eita! É. Você vai assistir, né, Robson? Robson tá vendo, né? O vai Robson assistir. era da E hoje congregação usa a camiseta de Nossa Senhora de Nossa grávida. Senhora. Isso é com você, Kaique. Robson, tá aqui. E o Robson era da congregação e quando nós fomos nos casar, o Robson precisou fazer, se batizou na igreja católica, Uhum. primeira comunhão, crisma, tudo certinho. Porque eu falava que eu não abria mão de casar na igreja católica. Sim. E, tipo, casou. E na época eu até achei que ele estava fazendo simplesmente porque eu queria, né, casar. Uhum. Mas não, o Robson casou e continuou, perseverou. continuou, é atuante até hoje, foi ministro da Eucaristia. Então, assim, para mim o ECC foi fundamental. É o que eu falei, nós casamos muito jovens, os pais dele eram separados da congregação, tinha uma certa resistência Uhum. em relação aos meus pais serem muito católicos, tal, e então assim, pra gente foi muito bom. E depois eu tive só 5 filhos. E a gente teve os filhos, tivemos alguns problemas aí de saúde. E assim, eu costumo dizer que o ECC é uma família que nos apoiou em tudo. Na época que o Robertson nasceu, o ECC esteve presente, mesmo nós nos afastando por problemas de saúde, eles estiveram presentes na vida da gente. E depois teve o segundo episódio, que foi o falecimento do meu filho, que também eu falo que a família ECC foi, assim, fundamental pra gente. Sim. Então, assim, é uma pastoral, é um movimento que tá no meu coração. E não é só, eu falo assim, que não é só a minha equipe é minha família. Uhum. A minha equipe, para mim, é minha família. Mas eu acho que todos, eu falo que o movimento, a comunidade, pra gente, a gente se preocupa com eles e eles se preocupam com a gente, entendeu? Então é uma coisa assim que eu não sei, não dá para explicar. Não, e assim, né? Família, né?
Então, quando você fala de família e quando você se reúne, né, as equipes, quando você faz o ECC, tudo, você passa a trocar experiências e aí você passa a ver que muitas vezes o problema que você tem não é nada do que o outro tem, né? Ou você vê que os problemas que você tem, todo mundo tem, né? Faz essa troca de experiência. Isso é muito importante para o crescimento, né? Da sua família em casa, né? Que é a sua igreja em casa, né? Então, e assim, os filhos, você faz o ECC mais ou menos na mesma faixa etária, e aí a equipe e os filhos vão crescendo junto na equipe. Hoje as crianças vão tudo pequena, daqui a pouco já estão crescendo, daqui a pouco já não vão mais na reunião, né? Mas assim, é essa troca de experiência que o ECC faz, né, na parte de casal, fortalece muito a família, entendeu? Não salva casamento, isso que a gente fala. Ah, vou fazer o ECC porque o meu casamento não anda bem. Não, não faça o ECC, porque o casamento não vai salvar. O Porque não é o ECC não vai ECC. salvar o seu casamento, entendeu? Mas vai fortalecer, né? Você vai achar que você participa aqui, você acha que você já sabe tudo e na realidade você não sabe nada, e aí você vê que é uma coisa que realmente estava fazendo falta, né, E para tem a sua gente que família. acha assim, né? Tem gente que vê a gente e fala assim, né? Que a gente não tem problema, né, Carlos? Pois é. Tem gente que acha que a gente não tem problema porque a gente está na igreja, a gente participa. Mas não, pelo contrário, às vezes a gente tem até muito mais. É que a forma com que a gente conduz é diferente. Por quê? Porque a gente já tem aquela. Como que eu vou dizer? A gente lida com os problemas de uma forma diferente. Aprendeu a lidar com os problemas de Aprendeu a uma forma lidar com uma diferente, forma né? diferente. Então, assim, é diferente, sabe? Não, a gente tem muitos problemas. Eu vou contar um episódio que aconteceu assim que o meu filho faleceu. E fazia acho que uns 2 meses que o meu filho tinha falecido. E a gente um dia estava saindo da igreja e é normal as pessoas perguntarem como que vocês estão. Normal, até aí tudo bem. Um dia a gente estava saindo na missa das 7. Chegou uma pessoa da comunidade e falou assim: E aí, como vocês estão? Eu falei: Não, na medida do possível nós estamos caminhando, estamos bem. A pessoa olhou para mim e falou assim: Sabe o que eu fico me perguntando? Por que Deus fez isso com vocês? Que vocês não saem da igreja, vocês servem um altar. E aquela pergunta, na hora eu parei assim, eu fiquei olhando e falei: Misericórdia, agora, né? Por quê, né? Aí eu olhei para ela e falei: Não, ele não fez isso comigo. Eu falei: Ele permitiu que fosse comigo, porque ele sabia que eu não ia fazer para ele a pergunta que você está fazendo. Então ele permitiu que fosse comigo para eu não ter que fazer essa pergunta, porque acho que se fosse com você, você estaria questionando ele. E os filhos não são nossos. Ele dá, ele empresta para a gente criar e educar na fé. Um dia ele vai chamar de volta. Então acho que é isso, sabe? A gente ter e é justamente nisso que eu me apego, sabe? Sim. Tipo, eu criei e eduquei na fé. É dele. Tenho mais 4 lá. É dele. No dia que ele chamar, eu não posso questionar. Sim. E é sobre ter essa maturidade na Sim, fé, então eu né? acho que é isso, Sim. sabe? A gente ter esse discernimento de saber entender isso. Não é fácil, mas a gente tem que se apegar em alguma coisa, e eu me apego nisso. Não tem nem como a gente fala assim, a gente imagina como que seja, né? Ainda mais uma mãe, né, Rô, que vive isso, né? A dor que é, mas se apegar em Deus para poder seguir, né? Porque, Sim, tem que seguir. Tipo, eu tenho mais 4. Hoje eu consigo falar naturalmente, né? Também já vão fazer 14 anos. sim, Mas teve uma época que eu não conseguia. Não vou falar pra você que eu não choro. Choro, às vezes eu choro, mas ninguém vê. Nem meu marido, nem meus filhos, ninguém vê. Por que eu subo pra serra? aham, Então, são formas de você encarar, de você pensar, de você. E Deus vai fortalecendo, Deus vai dando força pra gente ir superando. E assim, Kaique, eu penso assim, ó. Isso tá sujeito a acontecer com qualquer um. Comigo, com o Carlos, eu tenho mais 4, pode acontecer de novo, e aí? Você vai se voltar com Deus? Não. A gente tem que ter fé, porque é a nossa única certeza que a gente tem. E não só nisso, a gente passa por vários problemas, né, Carlos?
Sim, com certeza. São, sabe, números que se a gente não se apegar... São os mesmos de todo mundo, só muda o Isso. endereço, né? E Assim, a o gente povo tem fala, que se né? apegar em alguma coisa, a gente tem que ter fé, senão de que valeria a minha fé? De que valeria toda a minha caminhada desde criança? Sim. E falando em fé, eu admiro, sempre disso e digo isso para vocês, para tantos outros que são meus amigos, pessoas próximas de mim aqui no santuário, quanto eu admiro vocês de realmente perseverarem, né, de estarem de criança, adolescentes, viverem a vida fora da igreja, mas ainda assim serem tão dedicados, principalmente aqui no nosso santuário, que é a nossa realidade de vida, e com certeza são movidos pela fé. E tangenciando um pouco este lado da fé, qual a relação de vocês com Nossa Senhora Aparecida? O que ela significa para vocês, a importância dela na vida de vocês? Ah, é tudo também, né? A mãe, né? A gente tá na casa da mãe, tudo, né? Então, a gente é devoto desde criança de Nossa Senhora. Então, a gente se apega nela, né? Se ajoelha aos pés dela para pedir, para agradecer. E a gente tem graças, né? Então faz com que a gente continue e não pare nunca de trabalhar, de fazer as coisas aqui. Sim. Entendeu? De tantas graças que ela fez na vida da gente. Então, é o nosso porto seguro aqui. Foi desde criança, eu falo por causa dos meus avós, dos meus pais, meus tios, né? Que a gente participa, faz tudo aqui, porque foi um legado que o nosso avô deixou, né? Então, vai ser sempre, né? A casa da mãe, a nossa segunda casa, e a gente trabalha e faz tudo para manter isso aqui e as graças que ela fez com a gente. Isso com certeza, faz na vida de muitas famílias, de muita gente, entendeu? E isso é importante. Rô, Pra mim, Nossa Senhora também não dá nem pra falar, porque é assim, é tudo também, né? Sou muito devota de Nossa Senhora. Acho que você já sabe que eu já fui 4 vezes a pé. Não é. Tem gente que fala assim pra mim, é promessa. Não é promessa. Eu costumo falar que eu não faço promessa. Mas assim, é um agradecimento, é diferente. É agradecimento. Então eu acho que tudo que eu fizer ainda vai ser pouco. E em relação a estar aqui na casa da mãe, a fazer, tem gente que fala assim, viu, como você consegue seu trabalho, ainda você faz. Eu falo, tudo que eu puder fazer por Nossa Senhora, na casa dela eu vou fazer. Então, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Porque eu acho que tudo que eu tenho na minha vida, eu devo muito a ela. E que bom que ela tá pertinho da gente aqui, né? Sim. Que a gente já foi várias vezes, né, em Aparecida, de Romaria, tudo, de visitar. Já fui a pé para lá também, né? Numa época que o Caio estava no seminário, a gente saiu ali de Taubaté e foi para lá, são 120 quilômetros, né? A gente fez em 4 dias aí, né? Com os padres do seminário. Outra curiosidade, né, Carlão? Os nossos filhos, né? Também Seminário juntos. No meio do seminário lá em Arujá, Em lá. Arujá. nossa, dos legionários. Dos Legionários de Cristo. É. Caramba, O que dela legal. ficou um pouco antes do Caio, Aham. entendeu? O Caio ficou lá 3 anos, dos 11 aos 14. Nossa. E o dela já tinha saído já. Já tinha entendeu? saído. Foi outro lugar para a gente também, outra experiência de vida, da gente participar lá do seminário e ajudar o seminário, né? Que legal. Fazer tudo o que tinha que fazer, que o Caio ficou lá interno, e a gente ia todo domingo visitar ele lá. Que legal. Né? Então, outra coisa, né? Ele resolveu ir sozinho, que tinha o padre... Como é que chama? Aurélio. Padre Aurélio, que era um Padre mexicano, Marcos Manchur. né? Aham. O padre Aurélio trabalhava na diocese aqui, tanto que o Dom Vicente quis dar uma paróquia para ele aqui, mas ele não quis sair dos legionários. Então, ele pegava as crianças aqui e levava para o seminário, lá em acampamento, tudo, para pescar jovens. Cativando as crianças, daí eles exatamente. acabam. Entendeu? Então, foi uma outra fase nossa que a gente participou fora aqui do santuário, entendeu?
Mas... Imagine, lá é um lugar muito... Se for onde eu tô imaginando, que eu já conheci uma vez, é um lugar bem grande, bonito, Sim, né? Isso. No meio da serra lá. Muito bonito ali lá. na Fernão Nossa, Dias, ali, Isso mesmo. passando Guarulhos ali, Arujá. Você entra à direita lá, o seminário é enorme lá. Muito bonito. É um uma lugar fazenda muito bonito. lá, entendeu? E eu queria aproveitar, gente, essa senhora aqui, 4 vezes a pé para Aparecida, né? Sim. Qual que é a experiência? É assim, cada ano que você vai é uma experiência diferente. Por mais que você faça o mesmo caminho, o mesmo trajeto, é experiência diferente. Para você ter noção, a primeira vez que eu fui para Aparecida, eu lembro que eu estava trabalhando na festa junina e tinha um casal que chegou para pedir tapioca e eu ouvi eles comentando que eles iam para Aparecida. Uhum. E eu já tinha essa vontade, mas eu não sabia como. Aí eu fui entregar a tapioca para eles, eu falei assim, viu, vocês estão falando que vocês vão para Aparecida a pé? Eles falaram sim. Inclusive é o Gelson com a Cacilda. Nossa! Eles falaram sim. Eles já participavam daqui de Santuário também. Não ativamente, eles Aham. Aí eu falei pra eles, falei, nossa, eu tinha muita vontade de ir. Eles pegaram o meu número. Uhum. Passou 10 dias, meu celular lá chegou lá, Romeiros, Aparecida. Eu falei, nossa, tô num grupo aqui. Aí eu fui olhar, eu tava no grupo. Aí eu nem comecei a conversar lá, quando vocês vão? Era daí 15 dias. Peguei e falei, não, beleza. Aí meu marido chegou, o Robson chegou, eu falei, viu, eu vou pra Aparecida a pé. Ele falou, quando? Eu falei, daqui 15 dias. Ele falou, como? Eu falei, acho que é andando, porque eles falaram que vão a pé. Eles falaram que vai a pé, acho que é a pé que vai. Aí meu marido falou, você é retardado? Eu falei, não, vou. Eu falei que eu queria ir. Ele falou, mas e aí? Eu falei, eu vou perguntar como que faz. Aí eles começaram a colocar, você precisa de esparadrapo, você precisa de agulha, você precisa de linha, você precisa de remédio, você precisa de barraca, você precisa de um colchão. Aí você falou assim, nossa, mas eu achei que ia ser um Não. dia. Aí eu só fui anotando e falei pro meu filho, pro Rodolfo, falei, Rodolfo, eu preciso disso. Mas pra que barraca? Eu falei, não sei, pediram, compra uma barraca. Aí ele chegou com a barraca, ele falou, você quer montar? Eu falei, não precisa. Mas aí já faltava uma semana. Aí, mas eu não tinha, sabe assim, eu fui fazendo tudo sem pensar. Sem noção, o que era. E aí, chegou o dia de ir, né, eu toda empolgada, tudo, me levaram até o ponto de partida lá. Eu com a barraca, nunca tinha montado a barraca. Aí foi meu marido e meu pai me deixam lá, né. Aí rezamos lá, vamos sair andando, cajado, eu não tinha comprado cajado, peguei um cabo de vassoura e vamos embora. Aí, a hora que eu vi o meu marido passar por mim, assim, com o carro, eu falei, nossa, ferrou. Eu falei, agora eu vou ter que andar mesmo. Tipo, É real a coisa. Saímos meia-noite e eu toda empolgada, vamos. Nossa, acho que eu andei uns 10 quilômetros. Falei, caramba, será que falta muito? 10 quilômetros, era 7 dias. Eu falei, será que falta muito? A hora que chegou no primeiro lugar, mas eu achei assim, olha só a ideia da pessoa, né? Pra que barraca? A hora que chegou, falaram assim, viu, tem que montar a barraca. Eu falei, moço, eu não sei nem como tira isso da caixa. Aí o rapaz veio e me ensinou a montar um monte de vareta. Aí depois o negócio era pequenininho, eu tinha que entrar de 4 morrendo de dor nas pernas. Eu falei, misericórdia, como que eu entro, como que eu saio desse negócio? E tipo, aí depois ele me ajudou a desmontar. No segundo dia eu falei, não, já que eu vou ter que dormir 7 dias nesse negócio, deixa eu aprender a montar essa bagaça. Aí comecei a montar tudo e tipo, não fiz uma bolha, foi tranquilo. Pra mim, cheguei lá, tudo bem, eu não tinha perna, né? Porque Uhum. a hora que eu voltei, eu não conseguia sentar, não conseguia pôr sapato. É assim mesmo. Segundo ano, eu achei que fosse ser tranquilo. Cheguei lá com o pé sangrando, e bolha. Eu falei, nossa. Aí eu cheguei lá e falei assim, você tá louco? Pra que eu faço isso? Não volto mais. No outro ano... No outro ano, tá eu lá. E pegamos uma chuva do caramba, encheu de água na barraca, molhou o cobertor, molhou o colchão. Eu falei, nossa, aí eu ficava assim, Aí eu levei, no terceiro ano, o Robertson foi comigo, que é o filho terceiro. O filho 3. O filho de número 3. Tá igual o Silvio Santos, filho de número 3. E tipo, aí eu deitava um frio, eu falei assim, meu Deus, a minha cama, a minha casa, o que eu tô fazendo aqui? Não volto mais. Não volto mais. No outro ano... Caiu lá de novo. Por Nossa Senhora, né? Eu fiz Sabe? um ano só, falei, tá bom. Já Valeu fiz a experiência. já conheci, obrigado, os padres. Não, ano que vem vai de novo. Não precisa. É só uma vez só. E boa. E aí 120 quilômetros em 4 dias. A gente é 320, é que vocês saem mais perto, né? 320. uma semana, 7 né? dias caminhando.
Só que assim, depois eu só parei de ir, aí chegou a pandemia, Sim. aí, tipo, aí também, né? E detalhe, o último ano que eu fui, olha só, eu já tava com problema no joelho, e aí eu lembro que meu joelho tava muito ruim, faltava acho que uns 20 dias, eu marquei uma consulta particular com o ortopedista, cheguei pro ortopedista, olhei, meu joelho tava inchado. Eu olhei pra cara dele, ele falou, o que que você fez? Eu falei, eu não sei, eu só preciso do meu joelho que esteja bom daqui 20 dias. Ele falou, como assim? Eu falei, eu vou caminhar 7 dias, eu preciso do joelho bom. Se ele tiver bom, eu vou, se ele tiver assim, eu vou. Ele olhou e falou assim, viu, você precisa fazer uma ressonância, você precisa... Eu falei, não dá tempo, é 20 dias, eu não tenho tempo. Sim. Ele tirou 3 seringas de líquido do meu joelho, ele fez uma aplicação e falou pra mim, olha, esse remédio vai ter a durabilidade no seu joelho por 30 dias. Depois você tem que voltar, fazer uma ressonância pra gente ver. Me deu um remédio e falou, se você sentir dor, era uma injeção, você para em algum lugar e pede pra aplicar. Isso foi em 2019. Meu joelho voltou a doer agora. Nossa. Eu fui, não senti nada. Foi o ano que eu acho que eu fui mais tranquila. O último ano. Foi o ano que eu fui mais tranquila. Então eu falo Deus assim, cuida. é fé, né? É fé, Nossa Senhora cuida também. cuida. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, que agora eu já vi que não rola mais. Só que eu ia propor pra gente poder organizar aqui pra ir a pé pra Aparecida, mas já que a Rô não quer mais, não. então, Nós gente. vamos, só que agora eu já sei como eu vou. Agora eu vou no apoio. Vai de Ah, carro, você vai no apoio? vai Então no- eu também vou no apoio. Não, carro ano no apoio. passado o pessoal daqui a gente foi pra Pirapora. Aham. Eu consegui chegar até a Terra Nova, mas pra mim já tá ótimo, 5 km. Depois eu fui no apoio. Você vai me chamar pra esse ano? Vamos, eu vou no apoio, eu já vou avisar. Tá bom. Será que você acha que eu chego em Pirapora? Opa, se chega, tranquilo, não Pirapora chega é não, fácil. Carlão. Fácil. Pirapora É pra fácil. Aparecida. Você acha que eu chego em Aparecida a pé? Ixi, esse silêncio que predominou aqui agora, hein? Depois dessa, eu vou até ir pros finalmente. Muda de é. assunto de novo, vamos mudar de assunto. porque o forte seu não é caminhar, não. Então, melhor É. você não ir, não. Meu forte é ficar nas câmeras mesmo, Sim, né? sim. Ou machuca a mão, né, Carlão? Tá louco. Eu queria pedir então, agora indo pro final aqui da nossa gravação, que vocês pudessem cada um deixar uma mensagem. Pensem que essa mensagem vai chegar para todas as pessoas. Que mensagem que vocês deixariam para que todos pudessem ouvir? Quem quer começar? Vai, Carlão. Vai, Roseli. Você quer mais? Vai, Carlão, uma mensagem de fé pro povo. A mensagem hoje não abandone a igreja, né? Não abandone Cristo. Né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Né? Então a gente vê hoje o mundo aí fora, né? As famílias. Então, assim, falta fé no povo, né? Sim. Falta o povo participar mais, né? Não só da missa, né? Mas uma festa que a gente faz e participa é bom tanto quanto você vir na missa, né? Porque você trabalhar em comunidade, né? Viver em comunidade com as pessoas que você gosta, tudo, a vida fica mais leve, né? O final de semana que a gente está junto, que a gente participa tudo, a semana é diferente. No seu trabalho é diferente. Então, assim, não percam a fé. Esse é o principal ponto, né? Venham na missa, venham na Eucaristia, né? Ao menos do domingo, ao menos. Mas se puder vir mais vezes, venha, né? Porque é o que a gente tem que buscar, né? Tendo fé, a gente busca, a gente vem porque a gente precisa, porque a gente é fraco, né? Porque a gente é pecador. Então a gente vem aqui para buscar isso, né? Então que a gente não perca a fé. Esse é o ponto que eu acho. Ô, Carlão, eu queria te perguntar uma coisa rapidinho antes da Rô falar. Vou dar um tempinho mais pra você pensar, hein? O que que passa, assim, principalmente no seu coração, quando você vê a proporção que tudo isso que tem no santuário hoje, o que aconteceu, e lembrar que foi o seu avô que começou isso. A fé dele que
motivou e que tecnicamente perdura até hoje. O que passa no seu coração? Às vezes a gente penso de não sentir o tamanho dessa proporção, né? De quando era pequeno, né? De os ensinamentos que ele deixou, que ele fazia em casa com a gente, né? Que não era uma pessoa que nem é hoje, de brincar muito, tudo. Sim. Era mais duro, mais firme, né? Com os filhos e com os netos que moravam junto. Entendeu? Então, assim, nossa, isso é uma gratidão e é o que dá força, né, para a gente continuar seguindo, continuar fazendo, independente o padre que está aqui ou não, porque os padres passam e a gente fica. Sim. Então, é uma segunda casa que a gente tem que cuidar, porque ele fez isso lá atrás. Ele deixou o exemplo, né, de vida dele, né, o que ele fez por isso aqui. Então, faz com que a gente não largue isso aqui por nada. Entendeu? Imagina, que bonito, não? Vai, Rô, que mensagem você quer deixar para o nosso povo querido e amado? Olha, eu acho que a principal coisa é a perseverança. Você tá disposto. Eu falo assim, às vezes você não quer vir à missa, você tá com, não vou hoje, vou amanhã, então não deixar para amanhã. Amanhã pode ser tarde. Então, assim, perseverar, amor, empatia. Eu falo que o mundo hoje oferece coisas muito mais atrativas. Mas o nosso porto seguro é aqui. É aqui que a gente encontra forças, é aqui que a gente encontra alento, que a gente vai ter tudo que a gente precisa estar aqui. E eu vou falar mais uma coisa, não precisa ser aqui no nosso santuário, mas procurem Deus. Independente do lugar, da religião, porque o povo hoje não parece que perdeu essa crença. E sem Deus a gente não é nada. Então, não vou falar que é fácil, não é fácil, mas se torna mais leve. Então, eu acho que a principal coisa é a perseverança, o amor e a empatia. Bonito, não? Então, quero agradecer vocês. Cadê o presente dos nossos convidados? Tem presente? Doce. Eu vou falar do doce, tô enrolando aqui. Aqui, gente, ó. Você é uma cera doce, Carlão? Ó, a Rô, Isso é uma arte, do né? céu. Não é uma doceira, ela é uma artista. É uma né? artista, de verdade. Isso faz. Vou convidar a Rô para vir mais vezes aqui, só para poder trazer. O que você acha, Carlão? Bom, hein? Eu venho também. Você vem também? Enquanto estão trazendo aqui, eu queria aproveitar para falar para vocês, agradecer e dizer que, particularmente, eu, Kaique, admiro muito vocês. Eu falo, Carlão e a Kátia, que são meus pais, né? Me adotaram aí. E o que mais me motiva, assim, a continuar é a fé de vocês. Eu cheguei aqui no santuário, não tô há tanto tempo quanto vocês, né? Mas saibam que eu aprendi a amar ainda mais Nossa Senhora Aparecida e a Jesus por meio da fé de vocês. Eu lembro que uma vez, eu não sei se posso falar isso, mas eu vou falar. A gente tava, Carlão e a gente bem próximo, né? E aí eu lembro quando o Carlão tava desempregado, né? Do último emprego que você saiu dele, né? E aí eu fiquei pensando, quando a gente marcava, fazia as coisinhas aqui na igreja, trabalhava, tudo. E eu ficava, nossa, mas desempregado, procurando emprego e ainda encontra fé para poder caminhar, fazer tudo com amor, com alegria. Eu nunca vi esse homem triste. Mesma coisa a Rô, que, não vou dizer, não perdeu o filho. Sim, eu também costumo dizer que eu não perdi. Ela não perdeu o filho, mas ganhou. Ganhou ele em outro lugar. Ele está na eternidade. Então, a fé de vocês, a alegria de vocês, eu falo, nunca vi vocês tristes, mas pelo contrário, sempre com alegria, servindo aqui no santuário, trabalhando. Essa fé, essa alegria de vocês, muito me motiva, muito me emociona e saibam que me incentiva a continuar. Então, saibam que eu tenho um carinho enorme por vocês, agradeço muito de vocês terem aceitado estar aqui hoje, partilhando um pouquinho da vida de vocês, o testemunho de vida, de fé e da família de vocês. Tá bom? É isso, gente. A gente Obrigado, que agradece. viu? Obrigado. Cadê o... Agradeço.
Então aqui, ó, uma pequena lembrança para vocês. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Ó, Espero que lindo. vocês gostem. Voltem sempre aqui no nosso Santo Cast, podcast aqui do nosso Não. santuário. Não? Não. Ah, não? A gente fica nervoso, soa, seca a boca. Não. Misericórdia. É isso aí então, gente. Muito obrigado. Então, quero agradecer a presença de vocês. E não vou dizer voltem sempre, então, né? Ou melhor, pode voltar para trazer o doce, né, Carlão? A gente Pode. come nos bastidores, Pode, né? com certeza. Então, a vocês que nos acompanharam no nosso Santo Cast, quero pedir que vocês possam se inscrever. Negativo. Por que Hoje vai ser negativo? um pouquinho diferente, pessoal, tudo bem? Você tem que abaixar um Boa pouquinho noite, mais boa aqui pra tarde, você bom dia. aparecer. Aí. Hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos encerrar, mas agora você vai pro lado de lá. que Isso nós- não estava combinado. Pois é, porque você pegou os dois de surpresa, hoje o senhor será surpreendido, viu? Vamos ter continuidade. Bora lá. É Eu não isso aí, acredito vai. nisso, viu? Vai Isso direto. daqui, só porque eu aceitei, porque o pessoal não sabe, né? Eu comentei com vocês, né? O Kaique coordena a Pascom. Aqui no podcast, o Kaique só foi convidado para sentar aqui e puxar papo com o povo. Mas o diretor do podcast tá aqui, ó. É sério mesmo que tem que ir pro outro lado? Por favor. Ixi Maria, viu? Está no ar mais um Santo Cast, o podcast aqui do nosso santuário. Eu sou a Betina E eu sou a Clara. e hoje o nosso convidado é um entrevistador, o Kaique. Olá, gente. Seja Oi, muito Má. bem-vindo. Obrigado. Oi, B. Então, gente, hoje é o primeiro podcast oficial com a presença de um membro da Pascom Kids. A Betina veio aqui com a gente fazer essa entrevista com o Kaique. Então, beleza, vamos começar. Pode começar, Bê. faz sua primeira. Kaique, quando você resolveu trocar de paróquia? Quando? Isso foi lá em 2015, quando eu participava da paróquia Cristo Redentor na Várzea. E aí eu vim para o santuário em 2015, quando o padre Márcio Felipe veio para cá. Ele fez um convite para que eu pudesse vir até aqui para poder ajudar ele na instituição, na iniciativa de ter a Pascom aqui no santuário. Então, lá em 2015. Essa, inclusive, era a nossa próxima pergunta. Como é que foi pra você ser a primeira pessoa a trazer a Pascom pra cá? Você com certeza teve dificuldades, assim, então como é que foi todo esse processo? Olha, foi um desafio enorme, porque aqui no santuário não tinha Pascom. Então, o intuito do Padre Márcio foi que eu iniciasse a Pascom aqui e foi desafiador, porque tivemos que começar tudo do zero. E ainda lá em 2015 não tinha transmissão, a Pascom era tirar foto. Então nós só tirávamos foto e aí eu lembro que passou um tempo, começou a ter transmissões pelo Facebook. E aí a gente começou a transmitir pelo celular algumas missas aqui do santuário. Então foi em 2015 que eu comecei esse desafio. Foi bem difícil, mas estamos aqui até hoje, né? E hoje a proporção que a Pascom tomou é absurda, né? Comparar o que era na época com o que virou hoje. Surreal, porque eu lembro que naquela época era só foto, a gente começou com a transmissão, aí passou um tempo, já tinha um data show, mas não era junto com a Pascom, aí depois o data show começou a fazer parte da Pascom, e aí pouco a pouco a gente foi estruturando, foi aparecendo mais uma coisa, agregando outra, e aí a Pascom é o que é hoje, né? E aí, B? Tem mais alguma pergunta? Ou você quer ir direto pro Pop Quiz? Pop Quiz. Então agora a gente vai fazer nosso famoso Pop Quiz aqui. Pode fazer, B. Kaique, qual foi o último livro que você leu? O último livro é Como Fazer dos Limões que a Vida Te Dá uma Limonada, do padre Marlon Múcio. Nunca ouvi falar. Não? Muito bom, inclusive, recomendo. Próxima pergunta. Não sei se estou preparado. Qual é a sua série favorita? Minha série favorita? Olha, eu gosto muito de The Chosen, Suits também, gosto bastante. Cantor que você gosta de ouvir? Cantor que eu gosto de ouvir? Matt Maher. Nunca ouvi falar também. Nossa, a gente não tem uma coisa mais brasileira, assim? Uma coisa mais eu- brasileira? Tipo- Padre Marcelo Rossi.
Ah, Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí. Um desenho animado que te marcou na sua infância. Um desenho animado Phineas e Ferb. Tá bom. Uma curiosidade sobre você. Uma curiosidade sobre mim? Nossa. Eu gosto de cozinhar nas horas vagas. Olha só, temos aí uma revelação. Nunca sabia disso, Não. Kaique. Quem sabe um dia eu faço alguma coisa pra vocês experimentarem. O que tira você do sério? O que me tira do sério? Tá atrás das câmeras o que me tira do sério. Ótimo, pode citar o nome? Nosso grande membro da Pascom, a gente não viveria sem ele. O que me tira do sério começa com J e termina com Areis. Juraeis é o apelido dele, tá, gente? Não ligue, o nome dele é Jurandir. Tem aquele vídeo daquela trend que tá acontecendo agora, né? Que fala que o coordenador vai fazer oração pra tudo que tira ele do sério sumir, né? E some os membros da pastoral. Se eu fizer isso daí, vai sumir também o Juarez. Nossa, já vi que o Kaique e o Jura estão com uma briga séria ali. O Jura mora no meu coração. Mas tá bom, vamos O lá. coração de todos. Próxima muito importante. pergunta. Um hobby. Um hobby? Beach tênis. Tá. Um santo de devoção. Santa Clara. Tá. Uma passagem da Bíblia. Uma passagem da Bíblia? Nossa, difícil. Mas se for fiel no pouco, eu te confiarei mais. Em quanto tempo você responde o seu WhatsApp? Rápido, Tá bom. tá bom? É isso. Kaique, o que você espera aqui do santuário no futuro? O que eu espero do santuário no futuro? Uau! Mas eu espero que o santuário no futuro continue e possa ser ainda mais essa realmente casa da Mãe Aparecida que acolhe os seus amados devotos. Que possamos cada vez mais nós que trabalhamos aqui no santuário diminuir para que ele, Jesus, cresça juntamente de Nossa Senhora Aparecida. E que o santuário possa cada vez mais ser este local que acolhe estes amados devotos e fortalece na fé e na caminhada. Kaique, Amém. como você acha que vai ser comandar a próxima Pascom, que é a Pascom Kids? Nossa! A nova Olha, pastoral gente, aqui tá sendo uma do surpresa santuário. geral, tá? Olha, confesso que quando nós, a Clara e eu, recebemos essa missão, foi... Não vou dizer que não passou o medo, né? Porque passou. Eu até confesso, a Clara... Mas a Clara respondeu essa pergunta também, viu? Era uma reunião despretensiosa com o Padre Carlos. E quando a gente tava levantando pra ir embora, mas eu só tenho mais uma coisinha que eu queria pedir pra vocês, um desafio, ele falou pra gente, né? E algumas pessoas são próximas de mim, elas sabem. Eu falei, esse ano, eu sentia que Deus queria algo pra mim esse ano. E aí, quando o padre nos deu esse desafio, né, Má? Eu vi que era isso que Deus queria. Então, o que eu espero da Pascom Kids é que possamos nós, a Má e eu, passar para vocês, crianças, tudo aquilo que a gente aprendeu para que vocês possam cada vez mais evangelizar. Então, que a Pascom Kids possa realmente ser um instrumento de Deus aqui no santuário. E que ela prospere, né? Com certeza. Kaique, é só pra zoar agora, mas qual é a sua criança favorita aqui do santuário? Eu posso responder depois? Não. Essa? Aí Não? a gente vai ter que estar cortando, galera, por questões éticas. Eu tenho 15 crianças na Pascom Kids. Uma! A melhor! A melhor? Olha, ainda não posso responder isso, porque a gente ainda tá conhecendo as crianças da Pascom Kids, mas... É cedo. Todos. Tá. É isso. Tem mais pergunta? Que eu não sabia, não.
Não, Então, ai, muito bem, galera. Muito obrigada, Ká, por imagina. topar trocar o lado da mesa. E muito obrigada, B. Espero que seja o primeiro de muitos podcasts que você venha apresentar. Obrigada pra vocês também. Eu agradeço a participação de vocês comigo aqui. Imagina, gente que agradece, viu? Então é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau, gente.